Não diga alô, diga a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o apóstolo Alexandre Maia. Estou com a minha esposa, a Bispo Silvana. Estamos aqui para te fazer um convite, para que você venha se inscrever no nosso canal no YouTube, Gratidão em Cristo. Se inscreva, dê um like e ative o sininho, para que todos os vídeos você possa ser avisado, tá? E não só se inscrever no canal, mas para que você venha conhecer a nossa igreja. Estamos na Avenida João Simão de Castro, 489, Vila Sabrina, São Paulo. Eu tenho certeza que a sua fé vai ser edificada. Venha para a gratidão. Não tem nada a ver com chocolate, amém, queridos? Não é o coelhinho, é o cordeiro. Amém, queridos? Amém. Não é o coelho, é o cordeiro. Amém? E não é o ovo, não, é Jesus Cristo. Amém? Posso dizer amém? Amém. Então, eu não iria pregar sobre a Páscoa, por mais que seja uma data da Páscoa. Só que nós estamos passando por um momento mundial a qual muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas perderam entes queridos, alguns estão no hospital, como nós temos nosso irmão Aberal, diácono na Casa do Senhor, que está internado, como eu tenho o meu pastor reverendo Sérgio Mello, que também está internado, e outros que faleceram por outros motivos. Eu tive no enterro do pastor Ari Osvaldo na Assembleia de Deus, né, jubilou na Assembleia de Deus, faleceu de câncer. Mas tudo tem a sua hora, e nada vem antes ou depois. Mas eu comecei a pensar sobre algumas coisas, e me veio um filósofo alemão, a qual não me lembro o nome agora. Ele traz uma frase que eu acho muito pensante. Ele diz assim: torne-se quem tu és. Torna-se quem tu és. O problema é que às vezes nós somos cristãos, abraçamos a causa do Evangelho. Posso ouvir também? Amém. Entendemos o porquê do Evangelho, e também entendemos que a nossa casa não é aqui. Alguém tem casa aqui? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Entendemos que o nosso habitat natural não é aqui, é na glória com o nosso Pai. Porém, nós temos uma grande dificuldade em tornarmos quem realmente nós somos, porque nós se prendemos à terra. E essa frase, torna-se quem tu és, para cada um é uma verdade. A minha verdade é o quê? É que eu sou de Deus, e eu preciso tornar-me quem realmente eu sou. E para que eu fui feito? Para ser de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Otávio trouxe minha água, perdi minha água, Otávio. Cadê o Otávio? Perdi. Ah, Davi foi pegar. Todos que acharam, diga amém. Jó primeiro. Havia um homem em terra de Uz, e o seu nome era Jó, e ele era um ser humano bom. Repita, bom. Bom. Algumas versões estão um homem bom, mas é bom, diga bom. Bom. Honesto, justo, amava e respeitava a Deus, e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos e servos. Era um homem muito rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos acostumavam visitar uns aos outros. A cada um deles preparava um banquete e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e o banquete, Jó chamava e fazia com santificação por meio de rituais
de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos. Pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, e ainda que no íntimo de cada um, assim blasfemava contra Deus no seu coração, e era assim Jó vivia o seu procedimento. Até aí, em nome de Jesus, também, queridos? Eu vou simplificar para que você possa entender. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, bom, justo, temente a Deus. Essas virtudes, todas essas virtudes, a Bíblia se referia em apenas um homem. Eu nunca vi tanta virtude de caráter a Bíblia indicar sobre uma só pessoa. Eu nunca vi na Bíblia ela falar tantas virtudes de caráter em uma só pessoa. E Jó era tudo isso. Jó, ele sacrificava até pelos seus filhos, se porventura eles pecassem contra Deus, nem se fosse pelos seus pensamentos. Mas um dia Satanás entrou diante de Deus, e Deus falou para Satanás: está vendo lá o meu servo? Justo, bom, fiel, servo e temente a mim. E o diabo falou para Deus: também ele tem tudo. Entregue tudo que ele tem em minhas mãos, para ver se ele continua sendo justo e servo de Deus e bom. Deus permitiu que o diabo tocasse tudo, menos na tua vida. Até aí. O tema da mensagem de hoje é assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com boas pessoas? Antes de eu entrar na palavra, eu queria entrar na conotação do nome bom. A palavra bom, ela tem duas conotações: bom de bondade e bom de desenvolvimento. Bom de bondade e bom de desenvolvimento. De repente você é uma pessoa muito boa naquilo que você faz. Desenvolvimento humano. Você é bom trabalhando na sua área. Você é bom na parte musical. Você é bom pregando a palavra. Você é bom dirigindo. Você é bom. E tem o bom de bondade. Posso ouvir amém? Amém. Só que o ser bom depende muito com qual comparação. Você, pastor Carlos, ele é taxista. Creio eu que dirige bem. Posso ouvir amém, pastor? Você ficou na dúvida, pastor? Amém. Pastor Carlos dirige bem, mas comparado com a Ayrton Senna, já não dirige tão bem assim. Também, né? Entendeu? Então o ser bom depende da comparação. Talvez você fale assim: nossa, o apóstolo faz um trabalho social, ele é bom. Depende. Comparado com Madre Teresa de Calcutá, eu não sou nada. Sim ou não? Então o ser bom ou não ser depende com quem você se compara. Não tem nada a ver com a pregação a qual eu vou pregar, mas só queria deixar um alerta para você. Toda vez que você achar que você é bom, se compare a uma pessoa melhor do que você. Aí você vai ver que realmente você não é tão bom assim, que você precisa melhorar. Repita comigo: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Mas o que nós vamos falar nesse momento é o bom a qual Deus referia Jó, pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua integridade e por ser servo de Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, até nos seus filhos, a qual ele preservava tanto. E por que Deus deixou que tudo isso acontecesse? Porque coisas ruins acontecem com coisas boas, com pessoas boas. Talvez você já parou para pensar: por que o meu vizinho, que não é tão bom assim, não é servo de Deus, prospera muito mais do que eu?
O porquê de algumas pessoas que não servem a Deus não ficaram doentes e eu fiquei. O porquê? Agora eu quero entrar na ministração. Nós precisamos entender uma coisa. Que quando acontece uma guerra, preste atenção, quando acontece uma guerra, e eu vou colocar agora como fosse uma guerra civil, existem 3 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? 3. Não, faz aquele biquinho pentecostal. Quantos? 3. É pausa para. Existem soldados a qual defende a visão da nação. Existem guerrilheiros a qual, dependendo da guerrilha, dependendo da visão dos guerrilheiros, defende a visão da população ou da sua própria visão. E também tem a terceira tipo de pessoas, a que não tem nada a ver com a situação. Existem os soldados da nação, os guerrilheiros e a maioria das pessoas que não tem nada a ver com isso. Só que tem uma questão: por mais que eles sejam 3 pessoas diferentes, todos eles sofrem as consequências. Quem é soldado morre, quem é guerrilheiro morre, e quem não é também morre, porque é a consequência de uma guerra. Sim ou não? Em alguns anos, nos Estados Unidos existiu uma equipe de guerrilha chamada Black Panthers, a qual eles reivindicavam uma visão, e que por essa visão muitos deles morreram e mataram, e muitas pessoas que não tinham nada a ver morreram também. Em Cuba existiu uma guerra civil, a qual muitos soldados morreram, muitos guerrilheiros morreram, e muitos habitantes que não tinham nada a ver com a situação morreram. Guerra dos Canudos, mesma coisa. Então fique sabendo, querido, que toda vez que existe uma guerra, pessoas culpadas vão morrer, pessoas inocentes vão morrer. Apóstolo, o que você quer dizer com essa guerra? O problema do crente é que ele tem um probleminha chamado amnésia. Como assim, apóstolo? Nós estamos numa guerra que começou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus se entregou numa cruz e nos deu o livre-arbítrio para poder te adorar. Ali se abriu-se 2 viés, antes de Cristo e pós-Cristo. Os cristãos começaram a ser perseguidos depois dessa conduta, e muitos cristãos morreram em pró à causa. Sim ou não? Olha que rapaz educado, vocês perceberam? Ele estava vindo escutando funk, ele parou, ele deu uma pausa. Deus abençoe a vida dele. Queridos, nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra, e que nessa guerra existem pessoas diabólicas, existem pessoas em santidade, e existem pessoas que não têm nada a ver com a história, mas que no final das contas todos vão pagar. Existe por aí um vírus a qual ninguém sabe a origem verdadeira. Uns dizem que foi uma evolução de um vírus, e outros dizem até que foi criado esse vírus para uma guerra biológica. Mas uma coisa é fato: todos pagaram. Aqueles que tiveram má intenção, pagaram. E aqueles que não tiveram uma boa intenção, pagaram. E aqueles que não tinham nada a ver, tá de chapéu, pagou. E o nosso Brasil, como tem uma grande deficiência de caráter os nossos políticos, acharam uma oportunidade de virar isso uma guerra política, e esquecendo do povo a qual tem a necessidade de se recuperar. Mas o final da história é o mesmo.
Porque não existiu no mundo nada mais globalizado, ou nós somos um país democrata. Não existiu nada mais democrata do que esse vírus. Pobre pega, rico pega. Pobre morre, rico morre. Sabe qual é o final dessa história? Todos pagam pelo pecado geral. Pelo pecado da humanidade, aquele que deve paga, aquele que não deve paga, e os que estão no meio da situação, todos pagam. Nós precisamos entender que nós estamos interligados, querendo ou não querendo. Nós somos um dependentes do outro. Eu dependo de você, e você depende de mim. Como assim, apóstolo? Tudo isso começou no jardim do Éden. Quem que conheceu Adão e Eva? Levanta a mão. Você conheceu? Só está bem de idade, está conservada. Está conservada, está conservada. Levanta a lista aí. Quem que conheceu Adão e Eva? Levanta sua mão. Mas você sabia que até hoje você paga o preço pelo erro deles? Ninguém que conhece eles. Eu não conheço nem o tataraneto deles, mas paga o preço. Irmãos, todos nós somos ligados. Eu acho até que a quarentena é válida, porém quase impossível de ser completada. Por quê? Os médicos têm que trabalhar. É lógico, posso. Os médicos têm que trabalhar para poder auxiliar aqueles que estão doentes. Mas se não chegar a medicação, não adianta. Adianta, pastor bispo? Se não chegar a medicação, adianta, Yasmin? Então, pera um pouquinho, os caminhoneiros também têm que trabalhar. Só que, se a fábrica que faz pneu não trabalhar, o pneu do caminhão pode furar. Então, para que o bom funcionamento do caminhão, precisa que o mecânico trabalhe e que também a empresa de pneu. Sim ou não? Sim. Mas só que para o mecânico trabalhar e a empresa de pneu para trabalhar, vai ter que ter uma fábrica a qual gera a matéria-prima do material. Posso ver amém? E que se eles pararem, também não tem como fazer isso. Mas para aqueles que fazem a matéria-prima disso aí, é necessário uma mão de obra para que possa gerar a matéria-prima. Posso ver amém? Estamos todos ligados. Querendo sim, querendo não. O resguardo é necessário, mas quase impossível, infelizmente. Gostaria muito que o governo tivesse a capacidade de falar assim: todos fiquem em casa e eu vou levar mantimento, não vou cobrar conta de ninguém. É fácil falar como o Dória fala, que todos têm que ficar dentro de casa. Eu concordo plenamente, se fosse possível. Mas para ele, com alguns milhões na conta, eu ficaria na casa dele, onde ele mora, e com a conta bancária dele, eu ficaria uns 2 anos dentro de casa sem problema nenhum. Mas com a minha conta bancária e aonde eu moro, para ficar uma semana é difícil. Imagina só, uma casa pequena, 2 moleques gritando: cala a boca, moleque, tá bom? Irmão, você está entendendo? Você está entendendo o negócio? O pecado do mundo nos ligou, mas a entrega de Jesus nos libertou, continuando sermos ligados, mas nos libertou do pecado para que nós possamos continuarmos ligados na glória do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos tornar quem realmente nós somos. Deixa eu falar algo para você. Você é um extraterrestre. Como assim, apóstolo? Está louco? Você não é desse planeta. Você não é dessa terra. Você está aqui por passagem. O problema é que você se adaptou tanto com essa terra que você acha que é daqui.
Todo mundo acha lindo e maravilhoso ser de Jesus, mas ninguém quer morar com ele. Estou mentindo? Pastor, eu quero ir hoje, quero ir hoje. Olha para mim, em nome de Jesus, eu quero ir hoje. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Quando nós entendermos, como Jesus falou para Pedro, depois de 3 dias andando com Pedro, depois de 3 anos andando com Pedro, Jesus, dando lá de Pedro, ele virou para Pedro e falou assim: quando você se converter, imagina só, você andando 3 anos do lado de Jesus, Jesus fala para você: quando você se converter, eu falei, não, peraí, estou 3 anos andando do seu lado, você vem perguntando, você vem falar quando eu me converter. Pedro estava andando com Jesus durante 3 anos, em todo o seu ministério, vendo milagres, vendo obras, e não tinha se convertido ainda, porque Jesus não mente. Eu acho que Pedro, ele caiu em si, quando ele colocou a mão na escritura e viu a espada ainda lá. Olha, verdadeiramente, eu não me converti ainda. Porque que tem de Pedro dentro da igreja que vem armado, essa palavra serve para mim, essa não serve. Mas quando você se converte, você se desarma. E toda palavra é bem-vinda. Toda palavra de Deus é bem-vinda. Tendo base bíblica, Jesus, hoje o Senhor tratou na minha alma. Senhor, hoje o Senhor falou comigo. Um dia eu ouvi uma palavra que me doeu até o tutano. Por quê? Um dia antes eu tinha ouvido uma coisa, e eu achei que aquela pessoa tinha sido totalmente grossa comigo. E no outro dia eu escutei essa palavra. Eu escutei uma palavra sobre o boi e o jumento. O boi puxando a carroça de um lado e o jumento junto com ele. E chegou uma hora que o jumento tropeçou. E o boi continuou e arrastou o jumento e machucou o jumento. Qual que era a ideia da palavra? O boi não pode andar junto com o jumento, porque a força é diferente, a velocidade é outra, a estrutura é outra, a altura é outra. E eu andava com um apóstolo, que ele falou assim, na época eu não era pastor ainda: Alexandre, você vai fazer o seguinte, você vai estudar a palavra, vai se converter, vai se aprofundar no conhecimento, para depois você andar comigo. Você não serve para andar comigo agora, senão eu vou te matar. Eu olhei assim, eu achei uma certa arrogância ele falar isso para mim, mas depois eu entendi, ele tinha razão. Porque quando você não está preparado espiritualmente para andar do lado de algumas pessoas, ou você atrasa ela, ou você se machuca. Você precisa fazer o quê? Pegar fôlego e ir para trás, para pegar impulso, para dar grandes saltos. Ir para trás nem sempre é você retroceder. Sabe por quê? O arco da flecha, quanto mais você puxa para trás, quando você solta, mais longo a flecha vai. Tem momentos que você tem que dar um passo atrás, só para pegar impulso, para dar um pulo lá na frente. Jó, ele precisou dar vários passos atrás. Perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu saúde. Mas quando Deus reconstituiu Jó, ele ganhou tudo em dobro. Amém. Glória a Deus. E o mais engraçado é que Deus preservou só a esposa de Jó. E eu entendo por quê. Ela falou assim para Jó: amaldiçoe seu Deus e morra. Deus falou assim: só de castigo, agora não vai ter só esse de filho, vai ter o dobro. Então, sabe o que quer dizer para você? Todos aqueles que riram de você porque você deu um passo atrás, vai chegar uma hora que vai ter que ter o sofrimento do parto em te abençoar 2 vezes mais.
Você entendeu, senhor, não? Você entendeu a palavra do Senhor, amém, queridos? Então, eu creio que você entendeu por que pessoas boas às vezes sofrem. Pessoas boas às vezes sofrem porque nós estamos em um mundo a qual não existe um globo a qual te protege de todas as coisas. Existe uma promessa a qual um dia você vai voltar para o lar. Existe uma promessa a qual um dia você vai voltar para o lar. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Embora tenhas provações, eu vou morar. Vamos mudar de tom. No céu. Eu vou morar no céu. Vamos comigo. Eu vou morar no céu. Embora provações, eu vou morar no céu. Diga, irmão. Eu vou morar no céu. Só quem vai morar no céu, não, Senhor. Eu vou morar no céu. Embora Tenhas provações, eu vou morar no céu. Baixinho. Diga. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. embora. Embora tenhas provações, eu vou morar no céu. Todas as forças são para si. Aí, irmão. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Embora. Embora tenhas provações, eu vou morar no céu. Você pode aplaudir o Senhor? Eu gostaria que o pastor Carlos orasse pelo vinho. Pode ser, pastor? Quem pode vir aqui no nome de Jesus?